Am, Vemos agora algumas técnicas de programação. Programar uma máquina de Turing significa dizer como a máquina de Turing opera, seja com diagrama de estados ou seja explicando com palavras o funcionamento. Neste caso, vamos a explicar com palavras. Então, por exemplo, esta linguagem são cadeias no alfabeto AB que possuem as mesmas quantidades de A's e B's. Então, como podemos reconhecer essa linguagem? Ou melhor, decidir a linguagem. Então, seriam cadeias, digamos, desta forma. Por exemplo, poderia ser A, B, A, B, B. Algo assim. Então, este é um formato que o livro-texto utiliza para descrever o funcionamento de uma máquina de Turing. Temos nossa cadeia de entrada, W, e vamos fazer o seguinte, até esgotar todos os A's. Primeiro, vemos como a máquina, explicamos como a máquina funciona e depois fazemos um exemplo e vemos em detalhe. Então, primeiro, faço uma varredura, isso quer dizer, desloque a cabeça da máquina, certo, à direita, e troco o primeiro A por X. Este aqui coloco um X no lugar desse A. Aí retorno ao extremo esquerdo da fita. Depois vemos como faz isso. Mas encontro o primeiro A e escrevo X. Aí faço uma nova varredura e procuro o primeiro B que encontro e escrevo X. Se não acha nenhum B, rejeita. E volto ao extremo esquerdo da fita, repete isso até esgotar todos os A's. Vejam como é este formato. Aqui tem um espaço. Repita até esgotar todos os A's. Significa que este é um loop que vai fazendo até que não encontra mais A's. Certo? Quando termina de fazer esse loop, significa que todos os A's foram trocados por X. E para cada A trocado por X, tem um B que também foi trocado por X. Então, a quantidade de A's e a quantidade de B's, até esse momento, que foram sobrescritos com X, é a mesma. Como os A's foram esgotados, a máquina de Turing tem que ver se sobrou algum B. Então, eu faço uma nova varredura para verificar se sobrou algum B. Se ainda tem algum B, rejeita. E se não tem, aceita. E aqui, quando faz esta varredura, certo? Se consegue marcar um A com um X, mas não consegue achar um B para casar com aquele A, então aí nesse caso também rejeita. Então vai fazendo varreduras, certo? Ou digamos pares de varreduras. Em cada iteração desse loop faz duas varreduras. Uma na qual procura A's e outra na qual procura B's. Colocando X, escrevendo X em um A e depois escrevendo X em um B, certo? E repete isso até que acabem os A's. E depois verifica se sobrou algum B. Então, uma história de computação de aceitação seria algo assim. Digamos que tem essa cadeia, tem 4 A's e 4 B's. Então, primeiro faço uma varredura, acho o primeiro A, escreve X, volto ao extremo esquerdo, faço uma nova varredura até achar um B, escreve X, volto ao extremo esquerdo, faço uma nova varredura até achar um A, é este, escreve X, depois faço uma nova varredura até escrever um B, e assim vai marcando um A e um B, até que fica todo marcado. Este é um caso que aceita. Agora estamos dizendo a máquina retorna ao extremo esquerdo da fita. Nosso algoritmo fala, retorna ao extremo esquerdo da fita. Mas como faz para retornar ao extremo esquerdo da fita? Obviamente a cabeça da máquina vai deslocando à esquerda. Vamos ter uma situação como essa. A, B, A, B, B. Bom, suponha que eu quero que a cabeça da máquina volte ao extremo esquerdo da fita. Como sei? Como a máquina Turing sabe quando a cabeça da máquina chegou no extremo esquerdo da fita? Lembre que o controle, quando estamos nesta situação,
manda, por ejemplo, o comando para que a cabeza desloque a esquerda. Quando está no extremo esquerdo, a cabeça não se desloca, fica parada no mesmo lugar. Mas o controle não se entera, então o controle não sabe, né, se a cabeça da máquina chegou no extremo esquerdo ou não. Então, como fazemos para que para identificar se a cabeça da máquina chegou no extremo esquerdo da fita ou não? Então, para isso, temos que colocar, ou uma técnica, porque existem várias, é colocar um marcador de início da fita. Então, antes de qualquer coisa, vamos a inserir aqui um marcador. Antes de começar a funcionar, certo? O primeiro que a máquina de Turing faz é colocar um marcador. Então, essa situação vai ficar desta forma. E aqui começa a cadeia, etc. Você insere um marcador, que pode ser o cifrão, e desloca toda a cadeia uma posição para a direita. E esse cifrão agora sim vai indicar o início da fita. É uma técnica, digamos, similar ao que fazíamos com o autômato com pilha, quando precisávamos saber se a pilha tinha ficado vazia ou não. Então, para isso usávamos um marcador de fim de pilha, que era um cifrão. É algo similar. Então, como fazemos para que a máquina de Turing insira um cifrão e desloque a cadeia uma posição à direita? Bom, pode ser desta forma. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, este é o estado inicial. Leo o primeiro símbolo, certo? E decora qual é, certo? Tem uma transição para A e uma transição para B. Neste caso é A. Então, no lugar de A, coloco o cifrão. E desloca à direita, nessa posição. Sempre que tiver A, continua aqui. Se o primeiro símbolo é B, certo? Substitui pelo cifrão. E sempre que tiver B, continua aqui. Se a partir desse estado encontra um A, notem que tem uma transição para este outro. E se a partir desse encontra um B, tem uma transição para esse outro. Ou seja, se está nesse estado, isso quer dizer que o último símbolo que a máquina de Turing viu é um A. E se está nesse estado, significa que o último símbolo que a máquina viu é um B. Então vamos ver como funciona. Estava aqui, leu o primeiro A, colocou o cifrão, deslocou à direita. Acha este A, faz o loop, desloca ainda outra posição mais à direita. Agora acha um B, então faz esta transição. No lugar de B, escreve A. E desloca à direita. Opa, desculpa, aqui. No lugar de B, escreve A e desloca à direita. E está nesse estado agora. Agora encontra-se A. No lugar de A, escreve B e desloca à direita. E desloca à direita. Aí achou, está nesse estado, achou um espaço em branco e escreve A. E desloca à esquerda. Escreve A e agora desloca à esquerda. Continua deslocando à esquerda por cima de todos os A's e B's até achar o cifrão e aí desloca à direita. Então vai deslocar à esquerda, até achar o cifrão e desloca uma posição à direita. E fica assim. Você inseriu um cifrão, deslocou toda a cadeia de entrada uma posição para a direita e deixou a cabeça da máquina no primeiro símbolo da cadeia de entrada. Então, não sei se está claro como isto funciona. Sempre vai decorando qual é o último símbolo lido e deslocando tudo para a direita. Então, aqui colocou um cifrão, só que decorou que o último símbolo lido é A. Então, quando está neste estado, significa que o último símbolo lido é A. Se continua vendo A's, sempre vai continuar nesse estado, porque o último símbolo sempre foi A. Quando acha um B, no lugar de B escreve A, certo? Porque está deslocando todo para a direita. Só que agora passa este estado para lembrar que ele acaba de ler um B. Enquanto tiver B, continua aqui. Quando acha um A, no lugar de C escreve B, que é o último símbolo lido, e passa este estado para lembrar que encontrou um A. Quando acha um branco, significa que chega no final da cadeia de entrada, e aí tem que escrever o último símbolo que viu, que pode ser A ou B, segundo o estado que se encontra. Uma vez que
ou seja, quando chegou aqui já inseriu o cifrão e deslocou toda a cadeia de entrada na posição para a direita. Só que agora temos que voltar a cabeça da máquina para trás. Então aqui volta para a esquerda e acha o cifrão e faz uma posição para a direita e chegou a essa situação. E a partir daqui começa a operar, né, com esta cadeia. E sempre que precise voltar atrás e achar o início da fita, então vai procurar pelo cifrão. Esta é uma possibilidade. E existem várias outras técnicas, mas essa é a mais simples, né? Agora vemos outra técnica, né, com um exemplo. Aqui são cadeias desta forma. Temos A, B e C em quantidades I, J, K. São maiores ou iguais a 1, né? Já tem que ter pelo menos um A, pelo menos um B, pelo menos um C. E I vezes J tem que ser igual a K, né? Não sei se dá para entender. É assim, né? I vezes J tem que ser igual a K, né? Então poderia ser uma cadeia como esta. AA, B, B, B. Né? Temos 2 A's, 3 B's. 2 vezes 3 é 6. Então precisamos de 6 C's, né? E para reconhecer essa linguagem, então, a máquina Turing pode fazer isso. Então, novamente, primeiro vamos a explicar como a máquina funciona e depois vemos alguns detalhes de implementação. Então, recebe uma cadeia de entrada. Naturalmente, existem várias formas de implementar essa máquina de Turing, certo? Esta é uma apenas. Então, primeiro, verificar se a cadeia de entrada tem a forma certa, ou seja, se é membro, né, dessa linguagem, se casa com essa expressão regular. Aqui A mais, certo? B mais, C mais. Ou seja, tem que ter pelo menos um A, pelo menos um B, pelo menos um C, e tem que estar, os símbolos devem estar nessa ordem. Todos os A's primeiro, depois todos os B's e depois todos os C's. Não importa a quantidade vai ser verificada depois. O que queremos é se tem essa forma. Então isso é o que se chama uma verificação de forma, né? Que depois vemos agora, na próxima folha vemos como fazer. É a verificação de forma. Se tem essa forma, continua trabalhando. Se não tem essa forma, já sabemos que podemos rejeitar. Então rejeita, né? Aí retorna o extremo esquerdo da fita, que já sabemos como fazer. Então agora começa a marcar, né? É melhor talvez explicar agora como fazer isso. Então, eu tinha falado da verificação de forma. Queremos saber se a cadeia tem essa forma, se pertence à linguagem. Então podemos fazer assim. Tem que ter pelo menos um A, certo? Então temos uma transição para A. Este é o estado inicial, certo? Se a partir do estado inicial não encontra um A, rejeita. Então aqui temos toda a rejeição. Então se aqui se for B, C, o branco, desloca a esquerda ou direita, tanto faz, e vai ao estado de rejeição. Tem que ter um A. E depois pode ter mais A's ainda. Aí passa, fica fazendo este loop, enquanto ler A. Depois tem que achar um B, né? Depois do A, não pode vir C, né? Então se aqui acha um C, ou se aqui acha um branco, desloca a esquerda ou direita, tanto faz, e rejeita. Tem que ter pelo menos um B. E pode ter mais B's, né? Depois dos B's tem que achar um C. Não pode achar um A deste lado. Se acha um A, ou se acha um branco, né, desloca a esquerda ou direita, tanto faz, e rejeita. Tem que ter os C's. Passa por cima de todos os C's, né, e aqui tem que ter um branco, né? Pode deslocar, ok, vamos fazer que desloque a esquerda, certo? Depois de ler todos os C's deste lado, não pode aparecer nem A nem B. Então, se aqui acha A ou B, desloca à direita, por exemplo, e rejeita. Se acha um branco, significa que achou o final da cadeia. Aí desloca à esquerda e volta para trás até o início da cadeia, né? Estamos supondo que já colocou o cifrão no início da cadeia. Este é apenas como faz para verificar a forma. Então, para uma máquina de Turing, verificar forma é fácil. Sempre que falemos que verifica a forma, estamos dizendo que a máquina de Turing vai fazer alguma coisa como esta. Depois eu usei outra expressão que é marque um A. O que significa um A? Que significa marcar um A? Significa colocar uma marquinha, né? Por exemplo, este A, eu quero que marque, quero que bote um ponto, né? Então, como faço isso?
Bom, suponha que este é meu alfabeto sigma. Meu alfabeto gama vai ter os mesmos símbolos e vou usar estes outros símbolos. A com ponto, B com ponto, C com ponto. São símbolos diferentes, né? Eu tenho liberdade, como eu estou implementando, estou construindo minha máquina de Turing, eu tenho liberdade de usar o alfabeto de máquina que for mais conveniente para mim. Então, eu vou usar estes símbolos, né? C com ponto, B com ponto, C com ponto. Então, marcar um A, né, significa simplesmente, no lugar deste símbolo, eu coloco este. Se no lugar deste, eu coloco esse. Poderia ter usado aqui outros símbolos, né? D, E e F, ou X, Y, Z. Mas fica mais fácil assim, né? Fica mais fácil para explicar desse jeito. Colocar um ponto sobre um A não quer dizer que a máquina de Turing vai escrever um pontinho aqui. Significa que vai trocar o A por um A com ponto, né? Inclusive podemos ter vários tipos de marcas, né? Podemos ter um alfabeto de fita maior, né? E posso dizer que estou colocando pontos, né, entre aspas, ou sublinhando, ou colocando uma estrela, ou outras coisas, né? Na verdade, não estou colocando marcas, estou trocando símbolos por outros, certo? Mas é mais fácil dizer que estamos marcando símbolos, né? Então, voltando aqui, verifica a forma, né? Se tem a forma certa, continua, se não rejeita, e retorna ao extremo esquerdo. Aí agora, marca um A, significa, por exemplo, né, assim, troca o A pelo A com ponto. Vamos a dizer, coloca um ponto. E desloca à direita até achar um B. Aqui. Marca um A e desloca à direita até achar um B. Aí vai fazendo um zigue-zague entre Bs e Cs, marcando um de cada vez até esgotar todos os Bs, né? Então, bota um ponto e um ponto, vai indo e voltando, certo? Vai e volta, marcando um de cada vez, né? Se marcou todos os Cs, né? Se marcou aqui, e ainda tem Bs para marcar, se não conseguiu casar todos os Bs com todos os Cs, rejeita. Depois vemos um exemplo. Depois, restaura os Bs marcados. Então, tira todos os pontinhos. Significa, troca o B ponto pelo B. Se ainda tiver As, repete. Então, marca o próximo B e faça o mesmo zigue-zague, marcando cada B com o próximo C. Esse com esse e esse com esse. E assim, né? Quando chega aqui, certo? Quando esgotou todos os As, que é este caso, né? Verifica se todos os Cs foram marcados também, né? Que é este caso também. Se foram marcados, aceite, se não, rejeita. Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Aqui eu preparei alguns casos. Então, este aqui é o caso que tinha já colocado. Ou seja, marca um A. Ficou assim. E agora procura um B e vai fazendo um zigue-zague marcando um B e um C. Então, marca e marca, 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 né? Acabaram os Bs, né, e conseguiu marcar Cs casando com cada B. Nesse caso, restaura os Bs. Isso quer dizer que deixa como estava antes, né? E repete tudo, né? Marca o próximo A. Vamos fazer assim. Tá. Marca o próximo A, vou escrever aqui. E agora marca, vai fazendo um zigue-zague. Note que não tirou as marcas do C, né? Vai fazendo um zigue-zague marcando um B e um C de cada vez. Marca e marca, marca e marca, marca e marca, né? Aí restaura os Bs. Restaura os Bs. E verifica se ainda tem um A para marcar. Como esgotou todos os As, agora vê se tem algum C que está sobrando. Não tem nenhum C sobrando e aceita. Este é um caso que deu certo, né? De fato, I é a quantidade de A's, é igual a 2. B é a quantidade de B's, que é igual a 3. E K é a quantidade de C, que é igual a 6. Está certo, né? Vamos ver o que acontece. Uma cadeia como esta, né? Notem que aqui
I es igual a 3, J es igual a 3, aqui dá 9. No entanto, a quantidade de Cs é 4. Ou seja, o caso de que I vezes J é maior que K. Então, o que acontece com essa máquina de Turing? Então, marco um A, e agora começa a fazer um zig-zag, indo e voltando entre os Cs, marcando um de cada vez. Opa, marco um B, um C, B com C, B com C. Esgotou os Bs, então restauro os Bs. Volta atrás, verifica se ainda tem um A para marcar. Tem, certo? Então, marca um A. E volta a fazer o mesmo zig-zag entre Bs e Cs. Marca um B, marca um C. Marca um B, mas agora não acho um C para marcar. Então, estamos neste passo. Deixa eu ver. Aqui, certo? Vai fazendo um zig-zag entre os Bs e Cs até esgotar os Bs. Se marcou todos os Cs, mas ainda tem B, rejeita. Marcou todos os Cs, mas ainda tem B, rejeita. Então, no caso em que I vezes J é maior que K, rejeita no passo 4. Então, aqui rejeita no passo 4. A quantidade de Cs é insuficiente para fazer todas aquelas marcas e aquele zig-zag que exige. Agora aqui é um caso contrário. I é igual a 2, J é igual a 2, o que dá 4, mas temos 6 Cs. K é igual a 6. Então é o caso que I vezes J é menor que K. Então, a ver neste caso o que acontece. Marca um A, certo? E agora começa a fazer os zig-zags entre A's e B's. Marca um B, um C, um B e um C. Esgotou todos os B's, restaura os B's. Restaura os B's. Verifica se tem algum A para marcar. Neste caso tem, então repete o mesmo processo. Marca um A, marca um B, um C, um B e um C. Esgotou os B's, aí restaura os B's. Restaura os B's e verifica se tem um A para marcar. Não tem. Então verifica se sobrou algum C. Sobrou, então aqui rejeita. Opa. Rejeita quando? Aqui. Voltando aqui ao algoritmo. Aqui, certo? Restaure todos os B's marcados. Se ainda tiver A para marcar, volta ao passo 3, certo? Quando já esgotou todos os A's, continua o passo 6. E aqui verifica se todos os C's foram marcados. Se foram marcados, aceita. Se não, rejeita, que é o caso. Verifica se todos os C's foram marcados. Como ainda sobram, rejeita e rejeita no passo 6. Ou seja, se dá certo, aceita. Se é maior, aqui rejeita no passo... Desculpem, se aqui este produto é igual a K, aceita. Se é maior que K, rejeita no passo 4. E se é menor que K, rejeita no passo 6.